Antes, só fazer um comentário com o vereador Luiz Carlos, que a preocupação que ele manifestou, queria que fosse transformada aqui num documento da mesa ao Executivo, né, para que a gente possa contemplar essas preocupações, que eu sei que é de outros vereadores também. Só há uma questão que precisa ser explicitada, é que havia uma preocupação, acho que até nós já discutimos isso anteriormente, havia uma preocupação de não mexer em acordos anteriores, para não criar aí um clima de instabilidade nas relações do município com essas empresas. Mas acho que vale a sua preocupação, e já foi manifestada aqui pela Maria José, pelo Tiago, até em pareceres, vale a preocupação para que a gente solicite maior rigor nessas análises. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, inicio a minha fala aqui, não podia ser diferente, externando a minha tristeza em ter como rejeitado meu pedido de informações escrito junto com a doutora Regina. Respeito, porque isso aqui é uma casa democrática, mas não entendo. E reafirmo, que fique registrado mais uma vez, que a minha intenção, não sei se da doutora Regina, mas acredito que não também, a minha intenção não era jamais de fazer um uso político partidário dessas informações, era apenas de cumprir com a minha função de fiscal do Executivo. Mesmo com essa tristeza no coração, nobres colegas, não vou deixar de fazer o que me propus a fazer quando me inscrevi logo em primeiro para a fala de hoje. Eu gostaria de manifestar um agradecimento profundo à postura do senhor prefeito municipal, doutor Heloísio, e de alguns secretários, em especial do professor Rômulo, no atendimento que teve com um grupo de pessoas que eu participo, não como vereador, mas como cidadão, e que, para um benefício da nossa cidade, na execução de um evento, benefício de todos, nos recebeu, atendendo aos anseios desse grupo de forma imediata, com uma educação, com um carinho, de uma forma muito prestativa. Então, que fique registrado também os meus parabéns à postura do prefeito, doutor Heloísio, até porque acredito que não partiu dele, talvez ele sequer esteja sabendo do que ocorreu aqui hoje, na votação contrária a esse pedido de informações. Com relação à postura pessoal e particular dele, felizmente, só tenho aqui, pelo pouco contato que nós temos, a elogiá-lo. Registrados os elogios e meu sentimento de tristeza, parto para um assunto que merece ser lembrado e relembrado aqui dessa tribuna com frequência, que é a nossa Secretaria de Planejamento e a sua morosidade na solução dos processos construtivos da nossa cidade. São diárias as reclamações que eu recebo enquanto vereador com relação à aprovação de projetos, chegando a absurdos até da desaprovação de alguns projetos já aprovados e executados. Vale lembrar, nobres colegas, nós acabamos de aprovar aqui 4 ou 5 doações diárias para muitas empresas, não desmerecendo essas empresas pequenas que vão gerar, como disse o vereador Luiz Carlos, 6 empregos, 8 empregos. Quem já construiu ou participa da construção civil, o vereador Rogério sabe disso, uma construção pequena, média, emprega 6 pessoas, 8 pessoas facilmente. Investimento de 200 mil, de 300 mil reais, que é o proposto aí
a grande maioria dessas empresas, é facilmente atingido e ultrapassado por uma construção de um predinho de 2 andares, 3 andares. Quer dizer, nós estamos, por um lado, fomentando e aprovando a vinda dessas empresas, a ampliação dessas empresas, com muito gosto, porém, por outro lado, estamos assistindo o frear, o engessar de um dos setores mais produtivos da economia brasileira, que é a construção civil. Nós estamos assistindo aí um engessamento na contratação que possivelmente vai se transformar em um índice de desemprego por estarmos sendo talvez cautelosos demais com a construção civil no município de Poços de Caldas. Então fica aí também o meu registro em defesa aos consultores, aos empresários, aos loteadores, aos profissionais da construção civil que estão aí inseguros, que estão aí de certa forma com seus investimentos ameaçados por esta dúvida legal, por esta incerteza que nós vemos hoje no setor de planejamento da nossa cidade. Não vou aqui mencionar a figura da secretária, que eu acho que isso já foi dito e repisado esse assunto aqui. Agora eu me refiro à secretaria como um todo. Não sei se a culpa é só dela, mas eu sei que está parado. Também volto a essa tribuna para falar de um assunto que sempre que posso trago à pauta: segurança nas ruas centrais. Deste fim de semana passado para cá, a melhoria foi absurda. Você vê agora viaturas passando uma atrás da outra. Que bom, que bom! Mas para isso não vamos esquecer, foi preciso que um jovem tomasse não sei quantas facadas ali na rua Pernambuco, não sei se está vivo, se já se recuperou, sei que estava em estado grave. Na rua Pernambuco, um jovem de 23 anos, se eu não me engano, para que providências fossem tomadas. Não adiantou as nossas falas, não adiantou nossas reuniões, vereador Joanei, vereador Sansão. Foi preciso que sangue fosse derramado para que alguma atitude fosse tomada. Espero que isso seja mantido. Espero que isso não seja só mais uma forma de empurrar essa onda de vandalismo, de criminalidade para longe. Encerro as minhas palavras, nobres colegas, me colocando extremamente satisfeito com as manifestações populares que vêm ocorrido no nosso país, inclusive aqui na nossa cidade. Óbvio que não compactuando, comungando com atitudes de vandalismo, de depredação, que infelizmente acabam ocorrendo. Mas parabenizando aqueles jovens que, certos ou errados, conscientes do que estavam fazendo ou não, foram às ruas gritar pelos seus direitos. Saíram de trás de um computador e foram às praças, foram às ruas de forma organizada, pacífica, com exceção de um ou dois que não deveriam nem estar ali, garantir, ou pelo menos expor, o que pensam. Como todos nós temos observado aí, o Brasil está acordando, o Brasil está descobrindo o poder que tem, o Brasil está se preparando para viver um novo momento. E digo mais, essa satisfação se torna ainda maior, senhor presidente, quando eu observo pela primeira vez o povo, em plena Copa das Confederações, sair às ruas não para comemorar o gol do Brasil, mas para pleitear seus direitos, para manifestar as suas vontades de forma legítima. Nem a Copa das Confederações conseguiu dessa vez abafar ou tirar o foco dessa população que já aguentou calada por muitos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Pereira.
Senhor presidente, nobres colegas. Presidente, eu queria inicialmente aqui lamentar que, infelizmente, eu tenho alguns requerimentos que não têm resposta, apesar do prazo já ter sido encerrado. Requerimento 299, prazo encerrou no dia 3 deste mês. O requerimento 338, no dia 11, já uma semana. O 315, no dia 5. 314, também no dia 5. E o 311, também no dia 5. Então, do dia 5 para cá já são 13 dias, né, que os requerimentos estão vencidos, os prazos. O 299, a gente estava tocando na questão dos andarilhos, que até temos que elogiar aqui o trabalho da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Uma coisa que a gente vinha cobrando aqui, vereador Rogério, vereador Paulo Eustáquio, vereador Valdir, desde o começo, lá atrás, quando tínhamos aquela situação indesejável na entrada do ginásio Moleque César. Nada contra, né? Muito pelo contrário, eu até tenho algumas pessoas que a gente encontra na rua aí, que estão na rua, que me vê e faz a maior festa. Ô, doutor Carlos, não sei o que, brinca, conversa e tal. A gente pergunta, meu amigo, mas vamos, conversa um pouquinho, troca uma ideia, porque eu não sou, né, assistente social. Vamos sair dessa vida, procura trocar uma ideia, mas não é. Infelizmente, as pessoas, eu concordo, tem uns que querem ficar ali na rua, é muito mais fácil, né? Hoje em dia, chega tarde, vai lá na Rua da Saudade, vai lá no Jacques, toma uma sopa, tal, aquela coisa. Mas o pedido que nós fazíamos aqui dessa tribuna era justamente essa união de forças para buscar uma solução, porque na Vila Cruz a situação estava insustentável, assaltos, furtos, né, arrombamentos e tudo mais. E aí, na semana passada, nós vimos lá, né, uma base móvel da Polícia Militar. Mas tem também aqui um requerimento sobre despesas com folha de pagamento, que é algo que o município deveria olhar com mais atenção, né? Que pode causar problemas futuros, como nós já estamos vendo aí. A Rua Timbiras, né, lá perto da Vila Elvira Dias, temos ali um depósito quase que a céu aberto de material reciclável, que é algo inconcebível nos dias de hoje. E também não temos aqui a resposta. A ocupação do prédio ao lado do Hemominas, que além de veículos, tem também andarilhos desocupados e pessoas que moram na rua. A gente cobra muito dos imóveis, né, da iniciativa privada, mas e esse aí que é imóvel público? Está lá. O município poderia recuperar, poderia economizar com despesas de aluguel. Enfim, são respostas que a gente não tem ainda, né? Esperando que, além das respostas, tenha também a solução. E aí a gente tem acompanhado também, vereador Tiago, vereadora Maria José, as informações de que o município estará promovendo uma licitação, né, uma abertura de propostas aí para coleta de lixo e limpeza pública. Ou seja, a privatização desse serviço. Que no passado, eu pessoalmente aqui combati muito, entendendo que seria prejudicial ao trabalhador, ao servidor público. Eu pergunto, onde é que estão esses funcionários que antes trabalhavam na coleta do lixo? Pessoal aguerrido, abnegado, né?
que a gente conhecia até pelos nomes também, que passava ali semana na rua da gente, na rua dos outros bairros aí. Onde é que estão essas pessoas, esses profissionais? É um requerimento que eu pretendo, se tudo correr bem, se nada atrapalhar, apresentar na próxima reunião. Onde que estão os funcionários, né, que trabalhavam na coleta do lixo? Eram muitos. E era uma coleta de lixo das mais elogiadas. O problema existia na conservação dos caminhões, né, porque às vezes não se renovava a frota, mas é algo que a gente precisava saber, já que agora o município pretende abrir uma proposta de praticamente terceirizando a coleta do lixo. E a gente sabe, né, que em algumas cidades por aí esse processo é meio problemático, né? É um trem meio complicado que a gente gostaria de evitar no nosso município. Que Poços de Caldas cresceu muito, não sei se é o caminho ideal, né, para o futuro da nossa cidade, mas eu fico me perguntando, onde é que será que estão os profissionais da coleta do lixo, né? É uma pergunta que eu gostaria de ver a resposta, mas vamos elaborar um requerimento aí para a próxima semana. Demais, eu queria fazer minhas as palavras do vereador Tiago Capelanha, as manifestações em Poços de Caldas, que, aliás, Poços de Caldas ontem foi destaque na mídia. Poços de Caldas também teve manifestação, ESPN e outras emissoras de TV aí. Foram manifestações pacíficas, né? Passeatas que tomaram conta aqui das ruas centrais, num clima absolutamente pacífico. Isso que é mais importante. Talvez um ou outro mais exaltado, mas a própria galera que estava ali no meio já coibiu, né? Porque eu acredito que nós estamos num regime democrático e temos que preservar as instituições, os prédios públicos, tudo mais. Mas acredito também que o dia de ontem é um dia que entrará para a história do nosso país, hein? O dia 17 de junho. E é uma pena, né? A gente que gosta tanto de futebol, né, que vibra com... Eu, por exemplo, comecei a minha carreira como radialista através do futebol, né? É triste ver que quando o país está sediando uma Copa das Confederações e vai sediar uma Copa do Mundo, a gente tem mais motivos para lamentar do que para comemorar. Muito obrigado. Palavra, vereador Maria José. Fica à vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, primeiro eu gostaria aqui, até de uma função não só partidária, mas também de amizade, defender o meu colega Marcos Tadeu Sansão, porque eu acho que foi de um exagero tremendo o pedido pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar. A pessoa se sentiu ofendida por um programa, mesmo o vereador estando lá pedindo as desculpas à pessoa, pelo que ela achou que tinha acontecido, e ao mesmo tempo, se é público, não foi público aqui na Câmara. Então isso tinha de ser lá via o Pensa Poços e não aqui dentro, porque esse pedido tinha de ser de uma forma diferente. Fico aqui os meus respeitos pela sua pessoa e pela sua integridade, com a certeza de que isso será elucidado da melhor maneira possível. Bom, gostaria também aqui, né, senhor presidente, só para não perder, agradecer o envio do seu ofício sobre a representação da Câmara sobre a Fundação Jardim Botânico. Muito obrigado pela resposta. Agora aguardo a resposta do prefeito. Ainda não há um convencimento pleno, porque eu acho que eu, no segundo momento, além de administrador e economista, eu sou advogado, eu tenho alguma coisa com isso, porque as colocações, né, eu fiquei bastante preocupada, porque até é uma coisa que nós precisamos fazer, com que não houve nenhum procedimento novo na hora de indicar as pessoas, a mesa indicou. Mas eu acho que
pelo setor da transparência, da maneira que nós estamos levando e pela própria proposta que o senhor mesmo já fez diversas vezes de trabalharmos em conjunto, acho que todas as vezes que vier algum ponto de representatividade da Câmara, é interessante que o plenário saiba quem são as pessoas e o que eles estarão fazendo nesses locais, né? Houve algumas condições aqui, mesmo o senhor me explicando, mas o estatuto da Fundação Jardim Botânico é feito pelo Conselho de Curadores, no parágrafo único, tem de indicar, sim, quem é o seu representante, depois ele tem um Conselho Fiscal, e depois ele tem uma diretoria executiva, que será um presidente escolhido em lista tríplice, né, mas também obrigado a passar pelo Conselho de Curadores, porque é indicado pelo Conselho de Curadores. Mas o regimento interno aqui da colocação foi posta e no parágrafo único aqui foi esquecido, porque isso dizia realmente que o Conselho de Curadores será presidido por um de seus membros, eleitos por seus pares, na forma do regimento interno. Então, como presidente do Conselho, não do Conselho, mas presidente da Fundação Jardim Botânico, então ele está como presidente executivo, né? É isso que é o final da história, afinal de contas, que saiu, inclusive, no jornal. Bom, o senhor me trouxe uma memória hoje, presidente, que a hora que o senhor levantou ali, falando sobre a questão da devassa, sobre a questão de que, quando o Ministério Público realmente disse que a FFX estava correta, e tudo aquilo, e toda a situação que já debatemos, e não cabe mais, a Fundação Goiás, que também foi seu recebimento, e o senhor também... Nós também nos acalmamos aqui, né, que é uma situação política muito da natureza, né, mas que é interessante porque a Fundação Goiás fez todo o trabalho do levantamento da área do Paço Municipal e do Centro de Convenções na Zona Sul de Poços de Caldas, e foi feito um pedido de informações, e veio uma resposta pela secretária adjunta do Planejamento de que a empresa não terceirizou o serviço, de que a empresa realmente foram os professores, Paulo Escudino e as professor Wilson, com experiência nacional e internacional, inclusive atestado pelos próprios documentos que foram enviados de currículos desses professores e desses profissionais. Então, eu fico muito satisfeita também, porque essa fundação que foi já tão, né, vilipendiada aí, de que tinha sido A, tinha sido B, não foi. Ela é uma empresa realmente honesta e competente que prestou o serviço a que veio. Não é? E eu gostaria agora que o Celso me ajudasse aí, Celso, seriam essas as fotos, que eu tenho um pedido da Circulare, que quando eu fiz o pedido, por que daquele estacionamento lá? Né? Então, os ônibus continuam lá, porque, na época, o secretário Dalma, uma pessoa de uma gentileza ímpar, né? Ele me deu uma resposta seguinte: é para manutenção. Por que os ônibus ficam estacionados lá na Rio Grande do Sul, ao lado lá do asilo? É para manutenção de ônibus reserva, visando substituição imediata de veículos que venham apresentar defeitos mecânicos, ou que foram acidentados, para não prejudicar o atendimento dos usuários. Porém, este Departamento de Transporte e Trânsito já solicitou à concessionária que procedam estudos para que seja feita a recolocação desses veículos. Então, acho que aqui está havendo uma inversão de poderes, né? Não é a concessionária, mas realmente tem de ser a própria secretaria que tem de fazer esse estudo e dizer, porque lugar de ônibus para substituir outro é na garagem, e não estacionado num centro nobre como é o de Poços de Caldas, e que continua. E aí também uma foto aí que nós estamos trazendo, que a gente vai se apercebendo andando por Poços de Caldas, essa da Rio Grande do Sul, os ônibus estão lá parados, que tem lá no fundo a parada lá perto do Bretas na saída, mas tem um estacionamento para ônibus enorme, e lá no fundo, se estiverem vendo bem, está lá o terminal paradinho lá à toa, mas aqui tem uma enorme faixa para ônibus. Então, talvez seja a hora da nossa secretaria e não a concessionária de serviços públicos resolver esse problema. E, por último aqui, a manifestação realmente é bastante interessante, mas eu andei procurando porque saiu um folheto de um grupo que se chama Unis Poços,
que se chama União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Poços de Caldas, e que simplesmente tem um site lá que não tem nada, que é coisas coladas, copiadas lá, que não tem, eu e o vereador Sansão até fomos ver, para ver a representatividade dessa UMES, porque o que eu estou defendendo aqui é o PSDB, porque nessa papeleta aqui eles dizem que foi o PSDB. Me desculpa muito, mas se o PSDB tiver essa força, muito obrigado, 2014 está na nossa mão, de fazer essa movimentação no Brasil inteiro. São Paulo, sim, acredito que teve um problema, não tiro de forma alguma, quem sou eu, mas se todo esse Brasil se movimentou, agradeço a UMES do fundo do coração, que seja mesmo PSDB, porque Acorda Brasil, 2014, estamos aí. Muito obrigada. Vereador Marcos Tadeu Moraes Salas Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, meu motivo de vir aqui, eu já tinha outro assunto para falar aqui, mas eu vou trocá-lo. Hoje eu fiquei muito espantado quando eu vi um pedido do prefeito para que contra esse vereador, para que eu passasse pela corregedoria da Câmara por decoro parlamentar. E quis ver qual que era a acusação que o senhor prefeito estava fazendo para a minha pessoa. Ele diz que eu fui num programa de rádio web, e que nesse programa os entrevistadores falaram mal dele, falaram mal da secretária, incitaram a violência e eu não o defendi. Então, que isso eu estava quebrando o decoro parlamentar. Acho isso sem fundamento algum. Se as pessoas, os entrevistadores do programa falaram algo do prefeito, eles que têm que ser responsáveis pelo que eles falam, não eu. Ontem eu participei dessa passeata que teve por um período curto, das termas até em frente à Câmara. Eu não sou responsável pelo que eles estavam gritando, pelo que eles estavam dizendo, eu simplesmente acompanhei, mas eu não posso ser responsabilizado de tudo que eles estavam fazendo. Como eu não posso ser responsável porque o entrevistador falou mal do prefeito? Isso é um absurdo. Na entrevista, eles falaram, sim, sobre o centro de zoonoses e sobre um problema que tinha de um cavalo que morreu. Eu desconhecia esse assunto, não estava sabendo, e eu fiquei quieto, e eles falaram, e eu não sabia. Então eu não fiz nenhum comentário. O único comentário que eu fiz foi quando eles disseram que a Sheila Patrese era veterinária responsável do centro de zoonoses, que aí eu corrigi e falei, ela não é veterinária responsável pelo centro de zoonoses, ela é coordenadora da vigilância sanitária. Essa foi a minha única intervenção na fala dos dois entrevistadores. No outro dia, eu vi pelas redes sociais que a Sheila Patrese tinha postado que eu tinha incitado a violência contra ela e contra a sua família, que ela não podia sair na rua porque eu tinha incitado a violência contra ela. O que é um equívoco, não foi feito nada disso. Eu peguei e fui pessoalmente no outro dia de manhã, logo que abriu o centro de controle de zoonoses, fui lá e fui falar com a Sheila. E falei para ela que não tinha falado nada. Ela disse que sofria perseguição de outro grupo que estava querendo entrar no lugar dela, mas é problema dela. Falei, me coloco aí à disposição para o que você precisar. Conversei bastante com ela e saí dali satisfeito. O problema está resolvido, já conversei e acabou com esse problema. No outro dia,
nas mesmas redes sociais, a Sheila Patrese continuava com aquilo. E continuou replicando, até que ninguém respondia, e ela continuava replicando incansavelmente, e ela chamou o jornal, fez uma matéria dizendo que eu fui pedir desculpas para ela por ter incitado a violência contra a família dela, o que não é verdade. Eu fui no centro de zoonose para conversar com ela e dizer que não havia falado nada daquilo que ela estava me acusando. Ela colocou o jornal, colocou na rede social, implicou, até que vem, pelo prefeito, um pedido desse. Me colocou, me expôs no jornal para a população, na rede social e aqui dentro, na Casa do Legislativo. Ela quer me expor, de qualquer maneira ela está querendo me expor. Então, eu vou fazer minha defesa, não tenho problema algum, porque eu não falei nada, isso está gravado dentro do programa, isso está demonstrado, já está, se tem programa gravado, não vai ter fala minha, em momento algum, dizendo nada contra o prefeito, que aliás não tem nada contra ele, nem contra a Sheila, e ficou um negócio infundado. Penso eu não ser nada voltado à política. Quero que não seja que tentar me calar a voz da oposição. Penso assim, que não seja nada nesse sentido. Vou fazer minha defesa, acho que vai tramitar normalmente e que eu quero deixar registrado aqui que foi uma grande surpresa o prefeito acatar um pedido da Sheila para que chegasse a esse extremo. Era só, presidente. Vereador Paulo Tadeu Silva da Cárdia. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, inicialmente, me referir à questão do pedido de informação que eu fiz sobre a tal Fundação Gorsex. Recebi, de fato, da secretária adjunta uma informação de que não houve terceirização. Eu não comentei aqui porque eu já acionei o secretário de governo, porque a informação dela está incorreta. Ela foi desinformada, houve sim a terceirização, os contratos estão aqui, as cópias estão aqui na Câmara e podem ser conferidos por todos nós. Houve sim terceirização de serviços, o que é inadmissível quando se trata de dispensa de licitação por notório saber. Se você contrata uma empresa, uma fundação, por notório saber, você não pode permitir que essa empresa faça uma terceirização do seu serviço. Foram contratados, sim, 2 escritórios de Belo Horizonte, que a Fundação agora tenta colocar esses escritórios como parte da própria Fundação, como se eles pertencessem ao corpo de pesquisadores da Fundação. Isto não é verdadeiro. Então, eu não fiz o comentário sobre a Fundação Gorsex, porque houve, sim, terceirização, e a secretária adjunta incorreu em erro e acionei o secretário de governo para que isso seja corrigido, porque de fato houve essa terceirização. A questão da Fundação Jardim Botânico, acho que já nós esclarecemos, mesmo porque se estatutariamente houvesse algo incorreto, eu tenho certeza que aqueles que se agarram à possibilidade de continuar com as mãos no Jardim Botânico, e aí eu posso dizer aqui que nós vamos trazer outros cadernos sobre o Jardim Botânico, infelizmente não com tão boas notícias. Pagamentos, devolução de recursos de convênios com recursos públicos, dinheiro da fundação para devolver convênio não cumprido.
todos esses relatórios virão a seu tempo. Eu estive visitando lá o Jardim Botânico e realmente é uma situação delicada e nós seremos também informados em tempo. Aquelas pessoas que se agarravam à possibilidade, à perspectiva de continuar no Jardim Botânico, teriam impedido uma indicação que não fosse condizente com a estrutura institucional do Jardim Botânico. Caberia, aliás, a eles o interesse primeiro em impedir que isso ocorresse. Mas eu queria também falar hoje sobre as ruas do Brasil. O que dizem as ruas do Brasil? Eu quero dizer para vocês que o primeiro impacto que eu tive foi algo que eu imaginei que fossem movimentos um pouco desconectados com a realidade. Algo que tivesse não uma geração espontânea, porque as redes estão aí com essa capacidade de mobilizar e de envolver as pessoas em torno de alguns projetos, mas a primeira impressão que eu tive foi de algo sem sentido, porque eu ficava imaginando como é que 20 centavos numa passagem, numa tarifa, que deveria aumentar 70 centavos, 75 centavos, e não aumentou porque a presidenta Dilma tirou o PIS/COFINS das empresas de transporte, então não aumentou 75 centavos porque não tem mais PIS/COFINS. Então isso permitiu que a redução fosse menor. Como isso poderia mobilizar tanta gente que praticamente usa muito pouco, pela característica, o perfil dessas pessoas de rede social, usam muito pouco o transporte coletivo? Então o primeiro momento foi assim, eu acho que é algo desconectado da realidade. Mas a perplexidade substituiu esse sentimento. A perplexidade diante do despreparo policial, particularmente em São Paulo. O policiamento de São Paulo, as forças de segurança de São Paulo, parecem ter saído de um filme De Volta para o Futuro, veio de um passado para o presente, onde eles não conhecem as tecnologias de comunicação, onde eles não conhecem a psicologia de massas dos tempos atuais, e passou para um enfrentamento como se nós estivéssemos nos não saudosos anos 70, onde a política era a política da borracha. Aliás, nem tão anterior, nós tivemos casos aí até de cachorros sobre manifestações de prefeitos em Brasília, em tempos mais recentes, mas parece, aquela brutalidade, ela substituía a incapacidade das forças de segurança compreender o que estava se passando. Quer dizer, o desatino, o desconforto de não ter um projeto de enfrentamento fez com que o policiamento agisse de maneira descontrolada, abusiva, o que ensejou no Brasil inteiro uma onda de solidariedade importantíssima. Agora, a massificação e a disseminação geográfica desses protestos, caminhadas, trazem outras luzes para a nossa reflexão. Demonstram por parte da juventude uma absoluta impaciência com a lentidão das reformas institucionais no Brasil. Se ele avança em alguns campos, no campo social, no campo econômico, no campo institucional, o que há é um jogo de empate. Por quê? Porque nós temos uma diversidade de representação partidária tamanha, e dentro dos partidos uma diversidade de interesses que transcendem os limites dos partidos, que se organizam entre ruralistas, que se organizam entre aqueles que entendem que não tem que haver união civil de homossexuais, que se organizam entre aqueles que acham que não tem que ter aborto, que transcendem a fronteira partidária, de modo que os partidos perdem identidade, e mais do que identidade, perde coligação, mais do que identidade partidária, perde a identidade das composições políticas no Congresso. E este nó institucional, representado por essa diversidade de partidos, impede as reformas necessárias, que está no subjetivo, está no consciente coletivo dessas pessoas. A reforma política, a reforma tributária, impede, porque os governos, tanto o prefeito,
quanto governadores, quanto presidente da República, são jogados no curto prazo. Os entendimentos não são para as políticas estruturantes de longo prazo, as grandes reformas que esse país tem que fazer. Os entendimentos são para a votação do dia seguinte, são da votação da semana seguinte. Então é fundamental que a gente compreenda que há sim uma impaciência da juventude brasileira em relação a essa lentidão. Eu quero dizer, na minha opinião, que as ruas são para ser ocupadas com essas manifestações. As ruas são as ágoras da modernidade. As ruas são os espaços dos sonhos da nossa juventude. São os do desaguadouro dos direitos conquistados e também dos direitos a serem construídos. São a casa das transformações, do aprendizado da militância. É lá que a gente aprende a militância. Ainda que não haja uma bandeira centralizando todos esses protestos, elas são legítimas pela sua ação. Elas são legítimas pelo que ela representa na capacidade de mobilização dessa juventude. O que os jovens estão pedindo é que nós, mais velhos, voltemos a ter utopias. Que a gente sonhe com a República de Icária, nossa nova pátria, soldados da fraternidade. Vamos ao encontro de Icária pela aventura da humanidade. Nas ruas, nós vamos encontrar o rumo e a distinção entre o querer transformar e aqueles que apenas querem voltar para casa. Esses jovens também aprendem nas ruas que eles querem transformar, mas existem aqueles que apenas querem voltar para casa. Nós precisamos de uma bandeira. Os jovens encontrarão essa bandeira, porque o protesto de rua é a obra. A palavra é a bandeira. Obra sem bandeira não sobrevive. Palavra sem obra nada significa. Ou na lição de Padre Vieira, palavras sem obra são tiros sem bala, atroam, mas não ferem. Vereador Paulo Eustáquio de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria também de se manifestar a respeito dessa manifestação democrática, senhor presidente, senhores vereadores. Mas eu, às vezes, posso até estar errado, mas eu não posso concordar das falas do nosso, até então, presidente Paulo Tadeu, referência às polícias militares. O despreparo, eu não posso concordar que a nossa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, senhor presidente, senhores vereadores, estão muito bem preparados na manifestação democrática e pelos seus direitos. Não somente pelo seu direito de pagar o aumento da passagem, mas eles estão insatisfeitos, senhor presidente, senhores vereadores, com a segurança, com a educação e também com a saúde pública do Estado e do país. Isso, o Estado, eu sou contra, senhor presidente, senhores vereadores, a truculência realmente dos nossos policiais, porque eles não estão lá para dar apoio. Nós estamos num país democrático, as manifestações são democráticas. Inclusive, eu queria, senhor presidente, senhores vereadores, em nome da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que agiu com segurança, com apoio aos seus manifestantes, inclusive em Poços de Caldas. O responsável, senhor presidente, senhores vereadores, pelo esse manifesto aqui em Poços de Caldas, ele procurou o comando da Polícia Militar, o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Eles fizeram uma passeata passiva, democrática pelos seus direitos, correta? A juventude de Poços de Caldas, os estudantes, se manifestam há bastante tempo, pelo passo livre, pela a educação, né, a proposta de governo. Eu quero
dar os parabéns para a juventude e os estudantes de Poços de Caldas. Espero que tenha outras manifestações, mas que vai agir da mesma maneira. É conversando que se entende. Sou contrário à truculência realmente dos policiais do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque aquilo ali não foi uma manifestação democrática, senhor presidente, senhor Ferreira. Aquilo foi uma baderna e os policiais não estão ali para julgar spray de pimenta, eles não estão lá para atirar na pessoa que defende o direito democrático do atual conjuntura do país. Essa 64 já passou. Eu fiquei muito triste naquela época até então, senhor presidente, senhores vereadores, sabendo a truculência da polícia naquela época, e graças a Deus, hoje estamos vendo um país democrático. Nem pensar em ditadura militar. Mas o que está sendo feito em São Paulo, determinado todos, isso não pode acontecer mais, senhor presidente. Eles têm todo o direito de se manifestar, mas não pode fazer baderna, não pode fazer quebradeiras, órgãos públicos, evasão de palácio de governo, de câmaras de deputados. Nós não podemos aceitar. Nós não estamos mais nessa época, senhores presidentes, senhores vereadores. Em nome da Polícia Militar, eu quero cumprimentar ao comandante-geral, a toda a nossa Polícia do Estado de Minas Gerais, do qual eu pertenci durante 30 anos de cabeça erguida, e é uma das melhores polícias do Estado de Minas Gerais e do Brasil, senhor presidente, senhores vereadores. Hoje eu fiquei feliz aqui até então, senhor presidente, depois de tantas críticas desta casa por alguns membros, inclusive pelo ilustre vereador Tiaguinho, mas com razão, ele está cobrando em nome da população de Poços de Caldas a presença da polícia. Como esta casa está sempre olhando em nome da população, não em nome da Câmara de Vereadores. E ontem eu fiquei muito feliz, de ontem o nosso prefeito, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, que fez lá um convênio com a Polícia Civil e também com a Polícia Militar. Com a Polícia Civil é de mandar estagiários para prestar a prestação de serviço naquela delegacia, porque mais policiais vêm para as ruas, vêm somar com a população de Poços de Caldas. A população de Poços de Caldas não merece essa violência que nós estamos passando. É muito triste, senhores vereadores, e tudo, quando alguém vir aqui, em determinado momento, prestando atenção nas palavras do nosso comandante, ele diz o seguinte: a mídia às vezes explora, fala, mas não vai ouvir ele. Eu acho que ele tem as suas explicações também. Nós estamos aqui, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos, por exemplo, uma faixa de 50 mil habitantes. Hoje nós estamos quase 200. Não é mais aquela cidade, senhor presidente, senhores vereadores, da minha época, que eu era temido. Eu cumpri o dever. Hoje nós não estamos naquela época, nós estamos quase 200 mil habitantes. Nós temos que cobrar que não há ação do governo do Estado. A segurança é o direito, é o dever do governo, mas a responsabilidade de todos. Mais uma vez, senhor presidente, eu quero parabenizar o prefeito, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, pela sua preocupação também com a segurança de Poços de Caldas, que vai ser enviada através dele também essa moção lá, em meu nome, em nome de todos os vereadores que ali assinaram. A preocupação com a segurança. O que nós temos? Cobrar que vem mais efetivo para cá, porque os policiais também se adoecem, os policiais vão para a reserva, policial civil e militar, e vai diminuindo o quadro. Às vezes a polícia tem que estar aqui, mas tem que estar lá ao mesmo tempo. Tem viatura, mas não tem efetivo. Não tem efetivo, senhores vereadores. Eu não concordo com, às vezes, algumas críticas que vêm a esta casa referente à polícia. Pode falar de outras polícias, mas não da nossa polícia do Estado de Minas Gerais, que eu acho, se eu entendi mal, até peço desculpa ao nosso presidente, entendeu? Se me entendi mal, eu peço desculpa, porque nós estamos, a polícia do Estado de São Paulo realmente, e do Rio de Janeiro, aqui nós estamos a melhor polícia do Brasil, com 238 anos,
de fundação da Polícia Militar, e nós temos que respeitar. Poxa, hoje, por exemplo, com essa lei que nós estamos vivendo hoje da impunidade por parte de menores, a polícia chega, aborda um cidadão, um adolescente, fala, não coloca a mão em mim que você não pode fazer nada comigo. E nós não temos nada, entendeu? Na minha época era assim também, mas eu sabia que eles respeitassem. Eu fazia que os pais dessem educação que eles me respeitavam. E, portanto, hoje eu estou aqui representando esta casa, com muita honra. É o 4º mandato, em nome da minha corporação, eu quero agradecer a população de Poços de Caldas, o meu reconhecimento. E, mais uma vez, parabenizar a passeata de ontem, que foi uma passeata democrática, passiva, e tão de parabéns os estudantes que estão lutando pelos seus direitos, não somente no passe livre, também na educação e na segurança, que muitas propostas foram feitas, mas até hoje não foram cumpridas. Muito obrigado. Obrigado. Vereador professor Flávio Faria. Senhor presidente, vereadores, demais presentes, eu inicio a minha fala e eu não poderia deixar de manifestar em relação às manifestações que ocorreram em diversos estados do nosso país. Vereador Mário José, Vossa Excelência me conhece desde mais garoto, e a vida toda nós tivemos essa tranquilidade de falar da participação, da militância nesses movimentos estudantis, né? Então nós sempre tivemos aí uma participação interessante, de contribuição para esse processo. E quando se fala dessas manifestações dos diversos partes do Brasil, com vários jovens, isso é um recado muito importante para se mostrar que nós vivemos em um país democrático. E um país democrático, ele proporciona a cada cidadão o direito de manifestar, o direito de lutar por aquilo que ele acredita. Isso é muito importante. E eu fico até contente, vereador Marcos, quando Vossa Excelência caminhou um pouco nessa passeata, porque um dos motivos em Minas Gerais foi contra a atitude do governador. Então, alguém do PSDB participando, isso é bacana, demonstrando. É claro que não há uma sintonia entre a sua preocupação e da vereadora Maria José, mas eu achei muito bacana, porque Vossa Excelência está mostrando que você está discordando do governo do Estado. Porque o governo do Estado ele fez um pedido de liminar, e nessa liminar do governo do Estado, o que aconteceu? Olha que interessante, tentando suspender ou impedir qualquer manifestação nos 853 municípios de Minas Gerais. E aí, o vereador Paulo Eustáquio, quando falou, a ditadura ficou para trás. Ficou o período da opressão, o período da imposição, onde as pessoas era tirado o direito de elas manifestar a sua opinião, de ir para as ruas. Pelo contrário, nós vivemos num país democrático, onde as diferenças devem ser respeitadas. Então vai meus cumprimentos, vereador Marcos Sansão, pela sua participação, inclusive mostrando que o governo do Estado não está no caminho certo. E isso é um bom sinal, que quando a vereadora Maria José fala da UMES, eu falo muito tranquilo em relação a essa entidade que a senhora falou, que quando eu era garoto, eu fui o primeiro presidente dela em Poços de Caldas, que é a União Municipal de Estudantes Secundaristas, que é uma entidade que congrega, que representa os estudantes secundaristas do nosso município. É claro que tem todas essas dificuldades no seu dia a dia, mas eu só queria manifestar que uma das preocupações desse movimento de ontem foi em relação a essa atitude do governo do Estado. Mas aí que fica os cumprimentos ao vereador Marcos Sansão, e discordando, inclusive, da vereadora Maria José, por entender que não se tinha aí, evidentemente, a senhora entendendo que estava contra o governo do Estado. O outro vereador já participou, achando que o governo do Estado, de repente, não estava no caminho certo com essa liminar que o governador solicitou aí ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas é dessa forma que nós fazemos um país melhor, diferente, participando, lutando, defendendo aquilo que vai de encontro com os interesses de cada cidadão brasileiro. E isso é salutar, isso é importante. Nós vamos torcer e vamos apoiar para que movimentos como esse continuem. E o jovem,
ele não encontrou o caminho, não. Pelo contrário, ele já sabe do seu caminho. O jovem não encontrou o seu caminho, não. Ele já sabe do seu caminho. Ele já sabe da necessidade de lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, pelas suas utopias. Então, o jovem já tem essa mentalidade. Então, a gente não precisa definir o caminho dele. Tanto que o que se mostrou a nível de Brasil foi que o jovem, ele sabe o que quer. E ele quer o quê? Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais digna, uma sociedade democrática. É isso que nós queremos para esse país, onde todo cidadão tenha direito à saúde com qualidade, tenha direito a serviços básicos essenciais à população. E aí, quando a vereadora fala em relação ao transporte coletivo aí, da preocupação dos estacionamentos, eu também vou nessa preocupação de Vossa Excelência, porque nós vivemos numa sociedade onde a necessidade do planejamento, ela é fundamental. Se a gente não planejar, as coisas não funcionam. E aí nós tivemos essa questão quando se implantou aí o sistema de transporte, foi algo que demonstrou que não tinha o quê? Eficiência. Não foi de acordo com os anseios de quem? Da população. E aí, só está vendo, só mostrou a foto dos mini terminais que estão ociosos, por quê? Devido ao planejamento que se fez aí, não atendeu a expectativa, ou aquilo que era essencial, ou aquilo que era básico para a população de Poços de Caldas no seu dia a dia. E aí estamos, evidentemente, pagando um preço por essa situação. Aí, quando falamos também, aí fiquei muito feliz, vereador José, nós tivemos aí o secretário de Saúde de Minas Gerais, isso é muito importante. E essa luta em relação ao Hospital do Câncer, não é? Que foi uma promessa em 2010, que ainda não se tornou uma realidade. E aí nós ouvimos aí, através dos meios de comunicação, a manifestação do secretário estadual de Saúde da possibilidade real de construir o tão sonhado e a promessa de 2010, que foi nas eleições de 2010, né? Então nós já vamos para a eleição de 2014 e ainda não saiu, né? Mas nós torcemos, se Deus abençoe aí, ilumine o nosso governo estadual e que possa, sem dúvida alguma, cumprir a promessa, que é o Hospital do Câncer, que é uma promessa que existe, né? E esperamos que possa trazer esse ganho para a nossa cidade, para a população de Poços de Caldas, não só Poços de Caldas, mas para toda a região, e também o presídio, porque tiveram recentemente, até eu não fui convidado, mas teve aí o secretário estadual de Segurança, foi lá, tirou foto, e vamos torcer, vamos nessa luta com vocês e também defendendo, para que de fato essas promessas que foram feitas através de doação de lei da Câmara Municipal, que possam se efetivar e possamos aí ter essas promessas realizadas para o nosso município aqui, junto com o governo do estado, como centro de convenções, também foi uma promessa. Então, assim, vamos torcer aí, esperamos que, antes das eleições de 2014, possamos efetivar principalmente o Hospital do Câncer, que eu vejo como algo muito importante, muito significativo, para garantir essas pessoas, ou até muitas vezes entes queridos nossos, que passam por uma necessidade de um tratamento aqui na nossa cidade, muitas vezes acaba indo para fora devido a não ter toda essa estrutura que o hospital poderia estar oferecendo. Então a gente vê com bons olhos e esperamos que Deus possa iluminar, que Deus possa abençoar e que possamos em breve ter a concretização de um sonho que é a instalação de fato em nosso município do Hospital do Câncer. Então que vocês aí, a bancada do PSTB, possa aí também, junto com os deputados, interceder junto ao governo do estado e abraçar junto essa causa aí, e que possamos não só ficar com palavras, mas com ações concretas, no sentido que possamos dar uma resposta a cada cidadão poços-caldense. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Rogério Macedo Carrillo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal presente aqui nessa casa. Primeiramente, eu queria começar a minha fala com a satisfação daquela audiência pública solene, né? Audiência pública não, aquela sessão solene da sexta-feira, viu, vereador Jonei? Entre tantas que a gente já fez aqui, foi uma... Não sei se a forma como foi conduzida, a música, eu achei que foi um negócio extremamente prazeroso,
poder estar aqui e compartilhar junto com os vicentinos, e aí louvando novamente a atitude do vereador Jonei, quando propôs, né, a sessão solene pelos 100 anos da presença dos vicentinos aqui na cidade de Poços de Caldas. Então foi assim, sem tirar o brilho das outras, mas eu achei que essa foi extremamente, tinha algo mais, né, nessa audiência. E depois eu tive a oportunidade, o vereador Jonei, no domingo, de poder participar um pouquinho lá no ginásio poliesportivo da continuidade desses festejos pelos 100 anos, né, da Sociedade São Vicente de Paula atuando aqui no município. Então foi assim, pude perceber, não sei se Vossa Excelência, a hora que passou por lá, pude perceber através do Padre Joelso, dos próprios coordenadores, que a gente conhece aí das paróquias, a alegria que estava no coração deles por essa iniciativa dessa casa. Então foi um momento muito interessante, muito bonito. Outra coisa que eu gostaria não poderia deixar de falar, foi também lá no domingo de manhã, quando teve lá uma atividade do clube de skates, lá da Coab Family, que estava recebendo do poder público aquela quadra, uma reinauguração, vamos poder dizer assim, mas das melhorias que foram feitas lá, ouvindo, que tudo que foi feito foi ouvindo aquela comunidade, foi muito prazeroso também. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que no sábado, a participação desses jovens lá, viu, vereador Paulo Tadeu? Os jovens lá lavando, pintando, né, fazendo, quer dizer, tomando conta de uma coisa que o município sinalizou que era para eles, né? Então, eu achei isso também extremamente saudável, sabe, a participação e o compromisso que eles assumiram, o vereador Mário José, de tomar conta, né? Tomar conta daquele espaço. Então, na medida do possível, quando vocês, sei que todos vão por lá, mas dá uma passadinha, viu, vereador Thiago, lá na pista, lá para você ver como é que ficou, teve lá, né? E o importante daquilo lá foi que tudo foi, assim, discutido com a comunidade. Achei uma experiência que a gente pode reproduzir nos outros locais da cidade, aonde... Oi? Ah, tudo bem. Então, fiquei muito contente da participação, né, daquele momento de manhã, e tenho certeza que foi uma festa, né, informação até de tarde, que foi um momento muito legal. E também não poderia deixar também de comentar um assunto que foi motivo de todas as falas aqui, não poderia deixar de falar. Até ontem, conversando um pouquinho com a Juliane, a minha assessora, a gente debatia sobre isso, né? Ela falando, né, ela via com muito mais importância, e eu estava vendo a questão porque o que eu consegui ver foi e ontem fiquei assustado, vereador Paulo Tadeu, quando uma manifestação bonita, né, quem viu no Rio de Janeiro, né, parece que mais de 100 mil pessoas participando, e as imagens da televisão mostravam isso em São Paulo, em todos os lugares. Aqui em Poços de Caldas, na hora que essa manifestação passou, nós estávamos aqui na Câmara, ainda saímos ali para ver o pessoal passando, né, e uma coisa estava dentro da normalidade, dentro daquilo que o espaço da democracia permite, né, a manifestação livre, e isso é importante, né, quando a gente reivindica alguma coisa. Mas também fiquei assustado, porque ontem a Globo News transmitia diretamente, dividia a tela, Rio de Janeiro, São Paulo, e eu fiquei assustado, vereador Paulo Eustáquio, o que um grupo de pessoas, 300, 400, 500, não sei quanto, que não representava os outros que estavam ali, a invasão da Assembleia Legislativa, né? Eu achei aquilo, eu fiquei assustado, né? E aí fiquei imaginando que hora que a polícia tem que intervir, que hora que a polícia tem que preservar, né, as instituições. Em São Paulo tentaram também fazer a mesma coisa, e aí a gente via as pessoas do movimento dizendo, gente, não vamos depredar, não vamos invadir, não vamos fazer, né?
Então, veja bem, aí eu fico questionando o poder mesmo da polícia. A polícia, o que ela pode fazer numa situação dessa? Se aqui em Poços quer uma manifestação pacífica, eu vou repetir aqui, porque me falaram isso, mas diz que tinha pessoas que começaram a subir em cima de ônibus. Quer dizer, perde o sentido da coisa, né? E aí, o que resta? Aqueles que têm que defender a ordem pública, a não ser, aí é a truculência. Ontem a gente via soldados, policiais sendo arrastados porque estavam feridos, não tinha condição de ficar de pé, desacordados, tudo isso via televisão, né? Então, essas pessoas que estão manifestando, é legítimo, é por aí mesmo, mas temos que tomar cuidado para não extrapolarmos o direito, né? E aí as polícias não têm o que fazer. E para encerrar, e aí o vereador Paulo Eustáquio, gostaria de falar para Vossa Excelência, eu tive um incidente aí na semana passada aqui na Câmara, uma pessoa um pouco descontrolada veio aqui, eu nunca entendi, né? Porque aqui, se o vereador não faz, eles cobram. Se aquilo que ele pede para fazer, a turma faz, eles cobram também, então a gente fica sem saber o que está acontecendo. Ontem, conversando com o capitão Guilherme, lá na prefeitura, ele ainda comentei sobre isso com ele. Falei, olha, capitão, quando tiver algum pedido via Câmara Municipal, né, eu acho que é um poder constituído e deveria ser atendido. Então, ele disse para mim que, na medida que isso chegou no Copom, logo em 5 minutos a viatura estava aqui, que a dificuldade foi chegar no Copom. Então eu fiquei meio assim, falei, eu vou usar a tribuna, vou falar que a polícia não estava prestigiando a Câmara, mas a minha surpresa foi no dia seguinte, quando veio 2 policiais que trabalham na inteligência da polícia, esteve lá no meu gabinete, se colocando à disposição, trazendo tranquilidade, dizendo que estava tudo seguro, que a hora que a gente precisasse, eles estavam aí para atuar. Então eu quero aqui saudar essa forma carinhosa como a Polícia Militar, né, que é um dever que eles têm que fazer, mas vieram a essa casa dar a sua satisfação, então eu quero aqui agradecer a Polícia Militar por tudo aquilo que eles fizeram. Tá? E no mais, pedir a Deus, né, que isso que é legítimo, que vem das ruas, possa realmente trazer transformação, mas dentro do critério da ordem, né, respeitando a democracia, né, que permite que pessoas vá à rua, permite que pessoas não queiram ir às ruas e permite que aqueles que não querem participar de nada não vejam a sua cidade sendo depredada, seus poderes sendo invadidos, câmaras municipais, prefeituras, palácio do governo, sei lá. Então eu acho que o caminho não é por aí, é fazer a nossa voz ser uma voz forte. Algum aviso aí das comissões? Olha, lembrança da audiência pública, quinta-feira, sobre o autismo, às 17 horas. E a visita da ANONI, dia 26 de junho, às 2 horas da tarde. E eu gostaria que os nobres colegas conversassem com a Alice para ver quem vai condução própria, quem vai querer que a Câmara alugue uma van, para a gente ver como vai ser feito isso, para conversar sobre isso, quem vai com condução própria, para poder acertar isso melhor. Mais algum aviso? Então, vou fazer uma conversa aqui, 5 minutinhos depois, tá? Quarta chamada para verificação de quórum. Lical ausente. Lical ausente. Quarta. Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.